Nesse nosso segundo vídeo, eu já vou estar diretamente tratando, né, da instalação do MPLAB. Durante a semana, me questionei sobre a possibilidade de eu fazer um vídeo mostrando como seria o processo de download do software e outras informações mais. Porém, como o MPLAB e o C18, né, que faz parte do terceiro vídeo, eles já estão, né, junto com o material, vamos dizer assim, disponibilizado em sala de aula para vocês em pendrive e em CD. Então, eu vou omitir essa primeira etapa, que seria a etapa de ir para a internet, site da Microchip, fazer download e afins. Né? Eu já vou entrar diretamente na instalação do MPLAB, da mesma forma que ela está, vamos dizer assim, disposta para vocês. Então, no pendrive de vocês ou no CD, né, esses softwares vão estar numa pasta chamada instaladores, né? Dentro dessa pasta instaladores tem algumas outras ferramentas que a gente vai falar depois, né? Porém, inicialmente a gente vai começar fazendo a instalação do MPLAB. Eu vou estar usando a versão 1.90, até porque era a versão que estava disponível à mão. Já tem até uma versão mais nova, mas nada que inviabilize ou impeça que nós utilizemos essa versão, né? 1.90. Para quem estiver utilizando o Windows 7, principalmente versão 64 bits, né, é interessante vocês começarem a instalação clicando com o botão direito, tá? E mandando executar em modo administrador. Por que executar em modo administrador? Porque alguns plugins, né, que são instalados, algumas rotinas de serviço que são instaladas durante a instalação do MPLAB X ou MPLAB X, né? Elas exigem, vamos dizer assim, permissão administrativa. Então é interessante, né, que sejam feitos dessa forma. Ele vai abrir uma janelinha, vai perguntar se você quer autorizar, você vai dizer sim, e daí em diante ele já vai começar, né, a copiar os arquivos. Vai aparecer essa tela, né, da mesma forma que está aparecendo para mim aqui. Vou usar a tela de trás, né, da pasta para poder ficar mais evidente, né. O processo não tem nada demais, mas não custa nada a gente fazer um vídeo só para explicar, né, o passo a passo. Bom, setup MPLAB XID 1.90, bem-vindo, né? Clicou em Next, aceita, né, o contrato, que se você não aceitar, você não consegue ir a lugar nenhum daqui em diante. Next, ele vai perguntar qual o local onde será instalado o MPLAB, né, qual o diretório. Normalmente não precisa mexer, deixa no diretório padrão mesmo do Windows, né? Next, Next novamente, e ele vai começar, né, a cópia dos arquivos para o local de instalação. Eu não vou nem pausar o vídeo aqui, porque o processo é tão rápido que eu poderia até pausar, né, o vídeo, mas não vejo necessidade não. O vídeo vai ficar pequenininho mesmo, não deve ficar com mais do que 5 ou 7 minutos, talvez se chegar a isso tudo, né.
Acabando de copiar, ele já colocou os dois ícones já aqui no desktop, né? O Drive Switch e o atalho, né? Para MPLAB 1.90. Vai acabar de copiar algumas ferramentas, né? Alguns arquivos em Java, na realidade, porque essa interface nova ela é toda baseada em Java NetBeans, né? Criando o desinstalador para finalizar a instalação, né? E aqui ele está perguntando se eu quero instalar, né? Ou quero fazer download do novo compilador, né? Da Microchip, que é da família XC, né? Que ele disse que ele não encontrou nenhuma versão instalada. Não, nessa primeira, inicialmente não, né? Só o MPLAB mesmo, só para a gente ter a noção de como é a instalação. Como vocês viram, não tem nada demais, é extremamente simples, né? Terminou, eu vou desmarcar aqui só para ele não me redirecionar lá para a página da Microchip, né? Finalizando. Vou clicar aqui no ícone, que ficou na área de trabalho agora para mim. Vamos iniciar ele só para conferir se está tudo dentro dos conformes, ou seja, se está tudo ok. Bom, como vocês podem ver, está aqui, ó, MPLAB IDE versão 1.90, né? Essa ideia aqui, como costuma se dizer, a gente fala assim, pô, IDE, o que significaria IDE, né? IDE é Interface de Desenvolvimento Integrado, ou seja, ela integra todas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento, né, da nossa programação em microcontrolador. Porém, para ela funcionar bonitinha, para a gente ter todas as funcionalidades, para a gente conseguir compilar propriamente o código que a gente vai criar em linguagem C, a gente precisa, além da interface, a gente precisa também do compilador. A gente vai utilizar, na realidade, dois compiladores. Eu vou estar fazendo a instalação de dois, né? O C18 na versão 3.47 e o CX8 na versão 1.32. Bom, por que a diferença de utilizar esses dois compiladores e não utilizar, por exemplo, apenas o CX8, que é de uma família mais nova de compiladores? Porque o CX8, quando ele vem habilitado na versão Pro, né, que faz uma série de otimizações do código. Então, o que vai acontecer? Muitas vezes você vai produzir um código que inicialmente, você fazendo no CX, ele vai ficar pequenininho, e quando essa etapa, vamos dizer assim, da versão Pro habilitada, que são de 30 dias, é como se fosse um trial, tá? Ela esperar, esse código de repente vai crescer do nada e muitas vezes ele vai atrapalhar você ou você não vai entender o porquê da diferença do tamanho do código, inicialmente com um tamanho e depois com o outro. Então basicamente a gente vai trabalhar boa parte do tempo com o C18 versão 3.47. A gente pode até compilar, a gente vai até fazer algumas compilações na versão do CX8 para fazer uma comparação de tamanho de código, mas só para isso mesmo, tá? Bom, esse foi o primeiro vídeo, a gente já tem uma ideia da IDE, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, sobre os ícones que a gente tem aqui, sobre alguns links legais que você tem sobre inicialização, sobre links para fórum, alguns links para vídeo, compiladores. Ele te dá, vamos dizer assim, já inicialmente nessa primeira página, todas as ferramentas para você iniciar teu projeto. Isso eu vou falar devagar. Não tem necessidade de a gente fazer nada correndo no momento. O primeiro intuito era só mostrar a instalação mesmo, tá aí. Abriu, como vocês viram, tá tudo certinho, né? E para o próximo vídeo, né, eu já vou fazer a instalação do C18, que é o compilador que vai trabalhar em conjunto com a IDE para a gente produzir os nossos programas em linguagem C, tá? Então até um próximo vídeo, tá, gente?